o Almoçando com a Six desta quinta-feira no restaurante Parque dos Pinheiros aqui em Farroupilha teve como tema o panorama econômico do Brasil no momento. O palestrante foi o diretor superintendente de serviços financeiros do Grupo Randon, Juarez José Piscinini, veio a Farroupilha e falou sobre o tema. Ele avalia que o país está saindo da crise, mas defende a necessidade rápida de reformas importantes no Estado brasileiro. Juarez José Piscinini afirma que o pior da crise no Brasil já passou e a luz começa a acender, indicando uma retomada do crescimento econômico. Sim, estamos saindo da crise, mas como eu falei na palestra há pouco, ela está condicionada a que reformas importantes aconteçam. Reformas que hoje, se a gente for olhar as manchetes desse momento, a reforma, uma delas é a previdenciária, que é muito importante que aconteça. Por mais que ela aconteça de forma parcial e que ela não seja na totalidade, é importante que se mande uma mensagem de que o reconhecimento da necessidade da reforma. E, de novo, algumas pessoas podem falar, mas precisa ou não precisa? O fato é que é muito complexo para dar uma resposta de que onde está o problema. Mas o fato é que o saldo é um déficit. Precisa abrir essas informações, ver teto, ver questão de idade mínima. Essas questões todas, não tem dúvida nenhuma, elas são muito pertinentes. Agora, tem um trabalho para ser feito, de esclarecer por que tem que ser feito e como será feito. Mas ele terá que ser feito, é preciso que seja. Então, o crescimento que a gente está começando a experimentar, está começando a verificar, ele depende dessas aprovações, dessas reformas. E é um crescimento que vem depois de um ciclo de uma recessão muito profunda. Então, a economia brasileira mostra a força que tem e está conseguindo recuperar e sair da crise, sim. Você fala muito e falou durante a palestra também na importância das reformas. Somente a reforma previdenciária ou outras são necessárias também para o crescimento da economia brasileira? Muitas reformas. A previdenciária como sendo a principal, a que mais está em voga, porque ela gera um impacto imediato nas contas públicas. Mas a gente também tem reforma política, reforma tributária, a gente já teve a reforma trabalhista, que ela vai ter que ser entendida e ser incorporada. Esta é uma realidade, mas tem muitas reformas. Tem reformas como, por exemplo, de políticas de investimento público, de investimento privado, de tornar o aspecto regulatório mais seguro, que gere confiança, que não gere insegurança jurídica, insegurança regulatória. É uma reforma de todo o arcabouço legal, regulatório que o Brasil precisa. Então são uma combinação de reformas que vão permitir que o Brasil tenha condições de crescer de uma maneira mais sustentável e mais duradoura, de que não seja um ciclo curto de crescimento. O Brasil passou por um período muito difícil, economicamente falando, 2015, talvez o fundo do poço. Qual foi o marco, o momento pior e o momento em que o país começa a sair um pouco dessa crise? Eu acho que não tem um ponto marco, foi uma série de fatores. Mudança de governo, mudança da equipe econômica, mudança de expectativa. Essas mudanças, todas combinadas, o próprio ciclo natural, depois de um ciclo de baixa, as bases eram muito baixas. Então, uma retomada a partir daí, a gente tem 207, 208 milhões de habitantes, é um consumidor doméstico muito forte. Tem setores como o setor de agronegócio, o setor exportador, isso tudo deu sustentação durante esse período da economia. Alguns setores sofreram mais do que outros e alguns setores sofreram muito pouco durante esse período de crise. Então não teve um único ponto que foi o ponto crucial. É uma combinação de fatores que levou a essa mudança e essa virada e esse início de ciclo de um cenário de melhor. A gente já vê, para citar os principais, a redução da taxa básica de juros, a inflação sob controle, o nível de desemprego ou a perda de posições de trabalho ela está diminuindo, a gente deve entrar no positivo em uma questão de tempo. Então essa combinação de fatores, eles fecharam um ciclo e a gente está no ciclo de alta agora, que de novo, para que ele se sustente é importante que reformas relevantes aconteçam. E não é uma só, não é só da Previdência, são outras reformas. A crise econômica do Brasil teve o seu nascedor na esfera política? Eu diria que ele teve seu nascedor na esfera brasileira, na sociedade. Teve sim políticas econômicas que afetaram isso, não tem dúvida, isso é o que se fala. O Brasil não teve uma crise porque o mundo está em crise. O mundo tem passado por um período, depois da crise de 2008, 2009, que foi muito severa nos mercados internacionais, principalmente no mercado financeiro, a economia mundial ela está bem, tem um crescimento aí de 3,5% nessa faixa. Então o problema brasileiro é um problema nosso e nós é que temos que encontrar a solução. Juarez
Piscinini, que hoje ocupa um cargo importante numa das maiores empresas aqui da nossa região, tem muito conhecimento na área econômica, inclusive com passagens por bancos também no estrangeiro, residiu muitos anos fora do Brasil e tem conhecimento, portanto tem gabarito. Ele entende que além da reforma previdenciária, outras reformas como a política tributária precisam realmente sair da gaveta para que o Brasil comece e volte a crescer. É claro que todo o crescimento econômico daqui para frente, ele vai acontecer de uma forma talvez um pouco mais lenta. Para a crise, tudo é muito mais rápido. A saída dela é que o processo é bem mais demorado, mas já tem sinais de que a crise começa a ficar para trás e o Brasil retoma o seu crescimento.